Estudo do livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, dia 2 de junho de 2025. Versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Andar com Deus é uma expressão que indica uma vida de íntima comunhão e obediência a Deus. Significa que Enoque viveu uma vida justa e devota, em estreita relação com o Criador. Enoque foi o 7º patriarca na genealogia de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Ele é mencionado em Gênesis e em outras partes da Bíblia, incluindo Hebreus e Judas. A expressão já não foi encontrado sugere que Enoque desapareceu de forma misteriosa e não foi mais visto pelos homens. Isso implica que ele não passou pela morte física comum. Deus o havia arrebatado. Significa que Deus tomou Enoque de forma sobrenatural, levando-o diretamente para a sua presença, sem que Enoque experimentasse a morte. Explicação de Gênesis 5:24. A misteriosa história do homem que caminhou com Deus e desapareceu. Gênesis 5:24 é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Ela conta a história de Enoque, um homem que viveu em uma época em que as pessoas viviam centenas de anos. Enoque era um homem justo e temente a Deus, e caminhava com ele todos os dias. Mas um dia algo extraordinário aconteceu. Deus o levou para si e ele desapareceu da face da terra. A história de Enoque começa em Gênesis 5, onde é listada a genealogia de Adão até Noé. Enoque é mencionado como filho de Jared, e é dito que ele viveu 365 anos. Mas o que torna Enoque especial é o fato de que ele andou com Deus. Essa expressão significa que ele tinha uma relação íntima com Deus, e que sua vida era pautada pelos valores e princípios divinos. O texto bíblico não dá muitos detalhes sobre como era essa relação entre Enoque e Deus, mas é possível imaginar que eles conversavam, que Deus revelava coisas, que Enoque orava e adorava a Deus. Enoque era um homem que buscava a Deus de todo o coração, e isso o tornou um exemplo de fé para as gerações posteriores. Mas o que aconteceu com Enoque depois que ele andou com Deus? Por tanto tempo, o texto bíblico é claro. Deus o levou para si. Isso significa que Deus o arrebatou, ou seja, o tirou da terra e o levou para o céu. Enoque não morreu, como a maioria das pessoas daquela época, mas foi levado diretamente para a presença de Deus. Essa história é fascinante por vários motivos. Em primeiro lugar, ela mostra que é possível ter uma relação íntima com Deus, mesmo em um mundo corrompido pelo pecado. Enoque foi um homem que escolheu andar com Deus. Isso fez toda a diferença em sua vida. Em segundo lugar, ela nos ensina que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Ele pode arrebatar um homem para si, se assim desejar. E por fim, ela nos lembra que a vida não se resume apenas ao que acontece aqui na Terra. Há uma dimensão espiritual que transcende a nossa compreensão e que pode nos levar para além deste mundo. Enoque é mencionado em outras partes da Bíblia, como em Hebreus 11, onde é dito que ele foi levado para o céu, para que não visse a morte. Essa passagem sugere que Enoque foi um homem que agradou a Deus e que foi recompensado com a vida eterna. Enoque é um exemplo de fé e de devoção a Deus, e sua história continua a inspirar pessoas até hoje. Amém. Tem continuação.